Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca das Escrituras. Graça e paz, pastor Márcio Bretas, bom Graça e dia. paz, pastor Cristiano, bom dia. Que Deus abençoe você, querido, que nos acompanha aí, em nome de Jesus. Pastor Juan Cruz, bom dia. Graça e paz, pastores, graça e paz você que nos acompanha nesse momento. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Pastores, o texto aqui em Apocalipse 2, em alguns versículos, no 7 também, inclusive, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse tempo de tantas guerras, como diz o texto das Escrituras Sagradas, de tanta dificuldade em relacionamentos familiares, os filhos que não escutam mais os pais, os maridos e esposas que não conseguem mais dialogar, a igreja com dificuldade de ouvir a verdade da palavra. Eu vejo que nesse tempo há uma dificuldade ou um problema com a escuta. As pessoas só querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. Eles não querem ouvir aquilo que precisam ouvir. Então agora nós temos instituições que criam palavras como se fosse da nova era. Hoje pela manhã mais cedo falávamos sobre isso. Onde a nova era fala dos assuntos, que discernem do ser humano. O ser vai vencer, o ser é bom, tudo é para ele, nada mais é centralizado em Cristo Jesus. Quando a gente vê essa realidade, a expressão do texto do livro do Apocalipse para as igrejas que servem para hoje, o Senhor termina dizendo: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos de nós, pastor Márcio Bretas, hoje, tem vivido esse tempo de dificuldade de ouvir as verdades, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos ou as ovelhinhas do Senhor? Na realidade, o problema não é ouvir, é quem nós temos dado ouvidos, né? E quando a Bíblia trata disso, dá ouvidos ao Espírito Santo, à palavra de Deus, aquilo que é a verdade. Hoje tem muita gente ouvindo, o pastor Juan que usa muito essa frase, né? Ouvindo quem não ouve a Deus. Ou pegando aquilo que é a palavra da verdade e adequando ao seu estilo de vida, né? Não deixando com que a palavra faça dela aquilo que Deus quer que ela seja, né? E na realidade, muitas vezes, aí é uma frase que o Senhor usa muito a respeito da verdade e lidar com as consequências da verdade. Muitas pessoas preferem viver no engano e ouvir aquilo que continua a enganando, né? Do que ouvir a verdade, se consertar, se alinhar para viver na verdade. Infelizmente, pastor Cristiano, pastor Juan, no meio evangélico tem acontecido isso, né? Muitos líderes têm falado que o povo quer ouvir e muitos que estão no meio do povo quer ouvir algo que massageie o seu ego, uma palavra de incentivo, sabe? Mas não uma palavra de confronto onde tem a cura, né? Por isso que tem muita gente em nosso meio doente, porque o confronto ele traz a pessoa a pensar, a reflexão e gradativamente um arrependimento. Mas é difícil a pessoa se arrepender, entender que precisa mudar, porque muitas vezes ela acha que a forma que ela está vivendo é a forma correta, né? E pega aquilo que é uma verdade e transforma numa mentira. Então hoje tem sido complicado porque a Bíblia diz que muitos estão sendo destruídos por falta do conhecimento, mas desse conhecimento da verdade, né? As pessoas querem conhecer muita coisa e estão se esquivando de conhecer a verdadeira verdade, né, pastor? Eu ainda complemento algo aqui, que o número de pessoas falando besteira tem aumentado, porque o número de pessoas interessadas nisso também tem crescido. É verdade. Imagino que, claro, que é sempre um problema falar de lugares e pessoas e lideranças que têm proposto diversos tipos de discurso, sabe, desviado daquilo que é o verdadeiro evangelho. Quando a gente fala, né, há temor no nosso coração, mas a gente está falando de uma verdade. Sim, né? sim. Ainda Uma realidade. Uma realidade. Que se a gente não denunciar, a gente pode cair na mesma falha, ou ser medido com a mesma medida. Sim. Isso também é sério. E aí, tanto esse problema de ser medido com a mesma medida, ou de apenas sinalizar o fato de alguém estar se pronunciando, né, como o detentor de uma fala, talvez que seja medíocre, mediana, ou uma farsa, mas na verdade é o texto de Jeremias, que eu gosto desse texto, porque ele também põe um pouco na conta do povo, certo? Igual, por exemplo, o assaltante roubou um caminhão fechado, uma carga de eletrônicos.
Do que vale essa carga de eletrônicos na mão do assaltante se ele não tiver pessoas para comprar isso? Sabe, uma TV que custa R$ 5.000 em qualquer loja de eletrônico, comprado no mercado negro por R$ 1.000, R$ 500. E o povo sabe, mas acredita que isso lhe é uma grande vantagem. Trazendo isso para o Evangelho, não é diferente. Pessoas que, para diminuir o seu prejuízo, substitui, tá certo? Prefere ouvir algumas coisas para acalentar o seu problema ou aquilo que precisa ser posicionado. E aí o texto de Jeremias capítulo 5 fala, ó, suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaro, e assim eles se tornam ricos e poderosos, falando aqui dos profetas. Estão gordos, bem alimentados, não há limite para suas obras mais, falando aqui de alguns tipos de sacerdotes. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu me vingar desse tipo de liderança, desse tipo de nação? Uma coisa espantosa e horrível tem acontecido nessa terra. Os profetas estão até falando mentiras. Os sacerdotes estão até governando com seus próprios braços. Mas há um povo que gosta dessas coisas. Então, de verdade, a gente precisa começar a se posicionar. Não, sabe, porque enquanto tiver pessoas gostando disso, cada vez mais vai aumentar o número de pessoas falando essas meias-verdades ou adulterando o Evangelho para torná-lo uma farsa, né? Tem ou uma algo coisa, tão prostituído. pastor Juan, pastor Cristiano, está chegando o final desse ano, 2018, e há uma frase muito conhecida no meio, 2019 vai ser um ano de mudança, né? Eu entendo que será um ano de mudança, mas a mudança é a partir de nós. Sim. Então as pessoas não querem mudar em nada, mas querem que as coisas na vida dela, ao redor dela, mude. Então, na realidade, conhecereis a verdade vos libertará. A única forma de haver alguma mudança na nossa vida, que é a partir de nós, é a gente se interessar com aquilo que é verdade. Não tem como você querer uma mudança de vida se você não mudar, e o que nos muda é a verdade, né? Então a gente precisa dar ouvidos àquilo que é a verdade. O povo é inteligente, pastor Juan. O povo sabe que a TV lá é algo ilícito, né? Mas se aproveita daquela situação. Hoje não é diferente. No meio do povo de Deus, né? O povo sabe aonde, cara, a grama é verde, aonde estão falando a verdade, aonde vivem aquilo que estão falando. O povo sabe disso, só que não quero ser confrontado, então vou ficar aqui ouvindo uma mentira, né? Cabe bem, pastor Cristiano, pastor Márcio. Hoje nós estamos aqui estreando um novo cenário, né? E aí eu quero pedir o Lucas aqui, que está nos ajudando também, para abrir um pouco a câmera e pegar aqui atrás. Sugestivamente, nós estamos com uma frase aqui, abra os olhos. E tem um texto que diz, olha, tire a trave dos teus olhos. Ou seja, abra primeiro o teu, enxergue primeiro a você, para que a partir daí você possa, assim, viver uma mudança. Não apenas uma mudança de um número no calendário, de 8 para 9. Sabe, novos 365 dias, não, mas de fato, abrir os olhos, enxergar algumas coisas em você, para que a partir de você a mudança seja legítima. Quando a gente fala com muito carinho, né, sobre as Escrituras nesse sentido, a gente vê Jesus ele se revoltando, cara. Eu não vejo Jesus entrando dentro do templo, onde estão vendendo e comprando, porque só tem quem vende, porque tem quem compra, como se colocou aqui o exemplo, e ele com muito carinho, olha, gente, por favor, vamos parar com isso. Como é que Jesus entrou no templo, pastor Juan? Zorrague na mão, jogando tudo para o alto. E o mais tremendo, ele fez isso no final do seu ministério. Por várias vezes ele entrou ali, viu, sabe, mas ele esperou, segurou a onda, enfim. Mas chegou um momento em que ele falou assim, não há mais como. Não tem como mais permanecer dessa forma, né? E ele joga tudo para o alto e lança ali uma advertência. Vocês estão fazendo a minha casa de covil de ladrões. Ele explica o porquê ele estava fazendo aquilo. Explica o porquê e coloca um ponto final ali, um basta, né? Principalmente pelo fato dele... o problema de quem vendia, sim, há um problema grave em quem vendia. Mas quem se oportunizava do que era vendido. Porque, segundo a tradição, a pessoa tinha que entrar lá na porta da cidade, onde era vendido, e tinha que atravessar a cidade inteira com o animal. Todo mundo ia ver assim, né? Vai oferecer algo pelos seus pecados. Dessa forma, todo mundo entrava pela porta da cidade,
Normal, sabe? Então, se não há contrição, se não há constrangimento interior, muito provavelmente não houve um arrependimento verdadeiro. E a gente vê Jesus de novo, ele fazendo discurso agora para os discípulos. Juntou a multidão estava lá, ele está dizendo, olha, é desse jeito, é dessa forma, é assim que funciona. Todo mundo foi botando a violinha no saco e indo embora. Ficou os 12. Ele vira para os 12 e diz o quê, pastor Márcio? Querem ir também? Mete o pé, meu irmão. Mete o pé, fica não. É. Hoje se constrói um evangelho dentro da igreja evangélica de que Jesus ele não vai fazer isso. Mas, pastor, tem uma coisa, esses caras, eles estavam negociando no pátio da igreja. Hoje estão negociando igreja. A gente precisa se atentar, né? O Senhor veio trazer um fardo leve. A graça veio propor essa quebra de barreira e dureza de uma religiosidade. Mas quando Jesus fala isso, para tornar isso legalista. Né? Mas na época, o que acontece? Os legalistas, quando a palavra dizia, ata essa palavra no teu braço, pegava uma caixinha, botava dentro da caixinha um versículo e amarrava no braço. Coloca na sua cabeça, pegava uma caixinha, os religiosos, eles agiam assim. No contexto de hoje, não é diferente não, cara. Não é diferente. O que a gente vê, alguns religiosos com níveis de fogo estranho. Não é fogo divino. E todo mundo consegue proporcionar fogo estranho, cara. Hoje, a carência da pessoa, esse mistério do mundo sobrenatural, isso gera no coração da massa, de muita gente, algo que chama atenção, algo que a pessoa sente. Gente, o diabo usou a palavra de Deus para enganar Eva. Não usou outra coisa, ele usou a palavra. E até hoje, ele é o maior teólogo que existe. E tem muita gente sendo enganada pelo diabo sem perceber pelas carências da alma. Mateus capítulo 4 diz que ele tentou o Senhor, né? Jesus na palavra. Então eu imagino e tenho, né, a convicção que você compreende bem o que é também viver algumas experiências desse tipo. Só que Jesus estava preparado. Jesus precisou saber como lidar. Mesmo sendo Jesus, ele teve ali, né, a sua atitude, o seu comportamento. E não é diferente nos dias atuais. Muitas coisas virão parecendo, mas não sendo. Muitas coisas virão, sabe, travestidos de muitas verdades, mas na verdade são mentiras. São sofismas, né? Mentiras com cara de verdade, ideias falsas. Sabe, isso desconfigurando toda a verdade do Evangelho. Esse versículo, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas estão buscando muito os dons e esquecem de pedir o discernimento. É um dom que é essencial na vida de qualquer cristão. Discernimento, de ouvir a voz de Deus, de saber se é a voz do diabo, voz da consciência, né? Aquilo que ela deseja, mas talvez não é o desejo de Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Para isso, precisa ter um discernimento, precisa ter uma ligação com Deus. A gente precisa de algo mais, não é só de estar dentro da igreja, a gente precisa estar na presença de Deus. E aí, por conta disso, muita gente tem sido enganada, pastor. E tem muita gente se aproveitando dessa fragilidade, né, das pessoas, dessa carência, para poder usufruir alguma coisa. Para sentir arrepio, eu participei do kardecismo durante um tempo. E naquele momento da sessão do passe, senti arrepio, sentia choro, sentia presença. Meu irmão, se a pessoa mede vida espiritual cristã por arrepio, por presença, por sensação, filho, isso é muito sério. Aí as sensações dão e passam. Revê o texto, né? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Chegamos ao fim desse programa e que nesse tempo e tudo que você ouviu, que verdadeiramente dentro de você haja um despertamento e teus ouvidos sejam abertos para ouvir aquilo que é a voz do céu, a voz da verdade, e que você seja guiado por isso em nome de Jesus. O filho pródigo só se despertou em voltar para a casa do pai quando recuperou a condição de ouvir. Porque ele começa agora a ter discernimento, dizer assim, vou voltar para a casa do meu pai, estou fazendo besteira. Enquanto a pessoa não tem condição de ouvir, vai estar quebrando cabeça, vai estar se separando, vai estar abrindo mão de um ministério, mudando de igreja. Essa é uma verdade hoje da igreja evangélica brasileira. Deus abençoe, querido, que Deus possa continuar a falar o teu coração em nome de Jesus.